Aqui nessa apresentação, falaremos então sobre o capítulo 6, Análise de Mercados Consumidores, do livro Administração de Marketing, do Philip Kotler e do Kevin Lane Keller. Toda análise do capítulo 6 ela parte de um modelo do comportamento do consumidor em que os indivíduos eles reagem a estímulos, sejam esses estímulos intencionais ou estímulos do plano estrutural em que esses indivíduos se encontram. Esses estímulos eles reagem com os fatores psicológicos inatos aos indivíduos e com características culturais, sociais e pessoais que influenciam, condicionam ou se correlacionam fortemente com o próprio processo de decisão de compra, até de fato podermos entender como os indivíduos consomem. Então, entrando de fato em como os indivíduos eles pensam, quais são os elementos chaves dentro dessa psicologia do consumidor, a gente tem o primeiro conceito que é o de motivação. Os indivíduos eles possuem necessidades, sejam elas biogênicas, ou seja, elas promovem uma tensão fisiológica, por exemplo, a fome, a sede, o desconforto, e também tem necessidades psicológicas relacionadas à sociabilização dos indivíduos. Então, a gente está falando de reconhecimento, de estima, de pertencimento, e essas necessidades, quando elas fazem os indivíduos agirem para satisfazer esse espaço vazio, essa necessidade ela passa a virar um motivo. Então, nesse contexto, o livro ele traz três principais teorias da motivação. A primeira delas é a teoria de Freud, em que o comportamento dos indivíduos eles não estão restritos apenas ao plano consciente, mas também subconsciente ou inconsciente. Não só aquilo que os indivíduos sentem, mas aquilo que acontece por trás da psique dos indivíduos importa na hora de se estabelecer uma motivação. Além disso, a gente tem a teoria de Abraham Maslow, em que ele hierarquiza as necessidades. Então, na base da pirâmide, a gente tem as necessidades fisiológicas, aquelas comuns a todos os seres humanos e que são as com maior senso de urgência de serem satisfeitas. Depois que elas são satisfeitas, é que os seres humanos podem ir degrau a degrau para satisfazer os próximos níveis de necessidades. Então, as necessidades de segurança vêm depois, as necessidades sociais, as necessidades de estima e, por fim, as mais individualizadas, que são as necessidades de autorrealização. E, por fim, a terceira teoria, teorias de Herzberg, em que ele distingue duas categorias. Os fatores insatisfatores, então aqueles que causam insatisfação, e os satisfatores que causam satisfação. Dentro, então, do mercado, dentro da teoria da psicologia do consumidor, os vendedores devem buscar maiores níveis de fatores satisfatores e evitar os insatisfatores para fazer com que haja maior chance da efetivação da compra. Pois bem, além da motivação, outro fator-chave trazido é a percepção, a forma como sentimos e interpretamos os sinais que chegam até a gente. E é dessa esfera que se apropria o marketing sensorial. Então, é aquele que vai procurar afetar a sua percepção, o julgamento, o comportamento dos indivíduos através dos sentidos. E para isso, os autores eles destacam três processos principais que podem influenciar nessa percepção. O primeiro processo é a atenção seletiva. Então, basicamente, não podemos prestar atenção nem reter todas as informações que chegam até nós. Apenas uma parte delas é, de fato, armazenada dentro dos nossos cérebros. E é papel dos estudiosos de marketing saber como ter a atenção dos consumidores e estar nesse grupo de informações que são, de fato, retidas pelos indivíduos. O segundo processo, então, é o de distorção seletiva, essa tendência que a gente tem de transformar as informações retidas de modo a compatibilizar, adaptar essas informações aos nossos pré-julgamentos, crenças e ideias. Então, o que acontece, por exemplo, quando uma marca famosa de calçado lança um novo tênis, e mesmo esse lançamento ele já tem um certo viés, uma certa distorção devido a nossas experiências passadas, por exemplo. E complementarmente, a gente tem o terceiro processo, que é o de retenção seletiva. Então, a gente não é capaz de reter as informações por tanto tempo assim, mas aquelas que têm maior significado emocional ou sentimental, ou aquelas informações que confirmam as nossas crenças e atitudes, elas têm uma maior tendência a serem retidas, no nosso cérebro por um período maior de tempo. O terceiro elemento, então, que os autores trazem dentro da psicologia do consumidor é o processo de aprendizagem, que parte do conjunto de experiências que os indivíduos têm ao longo do tempo. Então, diferentes estímulos, sejam eles intencionais ou não, seja na forma de impulso, que é um estímulo forte, interno, que faz a gente agir, sejam sinais externos que nos dizem como e quando agir, todos esses elementos eles produzem respostas
a partir da nossa motivação, a partir da nossa percepção, nós respondemos a esses estímulos em maior ou menor grau, de diferentes maneiras, e, ao longo do tempo, respostas similares tendem a gerar um processo de reforço positivo ou negativo sobre algo. Então, quanto mais elementos você vê ao longo do tempo, sejam esses elementos positivos ou negativos sobre determinada coisa, mais isso reforça a imagem que você tem sobre essa determinada coisa. E por fim, o quarto elemento aqui explorado é a memória. Então, motivação e percepção, elas geram experiência, essas experiências, elas conseguem serem calibradas no processo de aprendizagem, e o conjunto de processos de aprendizagem ao longo do tempo gera memória. Então, a memória aqui ela é entendida como um processo de longo prazo, em que a gente estabelece conexões entre as informações, pontes entre as nossas experiências ao longo do tempo. Então, a codificação dessa memória, o formato, como e onde essa informação ela é armazenada dentro do nosso cérebro, ela importa, porque a gente consegue gerar diferentes intensidades de memória de acordo com experiências de maior ou menor impacto na nossa sociabilização. É importante, então, que as marcas explorem esse mecanismo de recuperação de memória, trabalhando reforços positivos ao longo do tempo sobre as suas marcas, produtos e serviços, e que gerem um impacto que faça com que as pessoas recordem facilmente dessas sensações positivas geradas ao longo do tempo. Então, dentro desse modelo da escolha do consumidor, para além dos fatores psicológicos, a gente tem um conjunto de outros fatores externos, estruturais, condicionantes da escolha dos indivíduos que devem ser levados em conta para condicionar esse processo de decisão. O primeiro conjunto de fatores são os fatores culturais, esses que condicionam os desejos e comportamentos dos indivíduos, os valores, e que determinam também padrões de comportamento e padrões de consumo de maior ou menor relevância dentro daquele grupamento de pessoas. Então, quando falamos de nacionalidades, estamos falando de diferentes maneiras de organização, diferentes conjuntos culturais que vão ter diferentes anseios, diferentes necessidades. Quando a gente fala de religiões, grupos étnicos ou regiões geográficas, o que os autores chamam de subculturas, esses partilhamentos, essas partições, elas heterogeneizam a identificação dos indivíduos e heterogeneizam o endereçamento dos produtos, das estratégias de marketing e por assim vai. Quando falamos, no entanto, de grupos sociais, de fatores sociais condicionantes da escolha, a gente está falando de determinadas partições e tem a ver com a sociabilização do indivíduo dentro da sociedade. Então, o indivíduo ele se insere em grupos de referência, sejam eles de influência direta ou indireta. Estamos falando de família, de amigos, de vizinhos, colegas de trabalho. A gente está falando de associações, estamos falando de grupos religiosos. E não somente aqueles grupos de referência de identificação, mas aqueles grupos dissociativos que os autores chamam, aqueles tipos de grupo que os indivíduos querem se afastar ou com os quais eles não se identificam. Dentro desses grupos de referência de influência direta, a família é o que desempenha um dos papéis mais fundamentais, moldando o indivíduo, atribuindo a eles valores, formas de ver, ser, pensar e agir que podem ser determinantes no processo decisório desse indivíduo ao longo de sua vida. Nesse mesmo ínterim, a gente tem também os papéis sociais, então aquelas funções que esperamos que os indivíduos desempenhem, seja dentro do lar, fora do lar, dentro do trabalho, enfim, nos diferentes âmbitos e esferas da sociedade. E a gente tem os status atribuídos a esses papéis sociais. Então, a ordenação dos status sociais que cada indivíduo assume nos diferentes contextos, eles também são importantes no processo de escolha, no processo de entendimento de como os consumidores se comportam. E terceiro, e não menos importante, nós temos o grupamento dos fatores pessoais, aqueles inerentes aos indivíduos enquanto indivíduos. Então, estamos falando de idade, o ciclo de vida em que cada um se encontra, que fase da vida cada indivíduo está, entendendo que essas preferências e necessidades mudam ao longo do tempo para o mesmo indivíduo. Estamos falando de ocupação, circunstâncias econômicas, estamos falando de restrição orçamentária, o quanto cada um pode pagar. A gente deve considerar a personalidade e a autoimagem, como o indivíduo se comporta quanto à sua personalidade, aos seus traços e preferências próprios. E se as marcas conseguirem explorar essa personalidade, essa autoimagem e desenvolver a personalidade de marca, de modo que possam compatibilizar personalidade de marca com personalidade individual,
a chance de aderência a essas marcas aumenta. A gente também tem os estilos de vida. Indivíduos têm possibilidades de tempo e ocupação diferentes. Os indivíduos possuem ambientações, interações com o ambiente diferentes entre si. E, por fim, valores centrais. O que cada um valoriza individualmente, a sua escala de valores de preferência, do mais premente ao menos urgente, também varia muito de pessoa para pessoa, mesmo dentro da mesma família, mesmo dentro da mesma classe social. Então, fatores pessoais importam e muito também na hora de estudar o comportamento do consumidor. Entendidos todos esses processos, todos esses condicionantes, então os autores partem para um modelo de 5 etapas para entender de fato o processo de decisão, desde o reconhecimento do problema até o comportamento pós-compra. O ponto de partida, então, é o reconhecimento do problema, a partir de uma necessidade, a partir de uma percepção, seja de um estímulo interno, uma necessidade premente, ou um estímulo externo, advindo de, por exemplo, uma propaganda, surge um problema ou uma necessidade a ser satisfeita. A partir de então, o indivíduo ele parte para a busca de informações, buscar o contexto para a satisfação dessa necessidade. Então, os autores citam 2 níveis de interesse: uma atenção elevada, quando a pessoa está muito receptiva a informações sobre o produto ou serviço, e também tem as pessoas que vão adotar uma postura de busca ativa de informações. Então, em vez de somente receber, elas vão atrás da informação, elas atuam ativamente buscando entre diferentes fontes de informação, sejam elas pessoais, dos seus círculos mais próximos, comerciais, pelas propagandas que chegam até elas, através de vias públicas, seja meios de comunicação em massa, opinião pública, e fontes experimentais, como manuseio, exame, uso do produto, então, de fato, testar o produto com os sentidos. Todo esse trajeto, então, se traduz numa dinâmica de busca em que, a partir de um conjunto total de bens e serviços à disposição, os indivíduos vão filtrando cada vez mais as opções, até de fato escolher as suas marcas preferidas, escolher os produtos que mais lhe interessam para a satisfação daquela necessidade. Então, todo esse processo de busca e de filtragem, ele acompanha a avaliação das alternativas segundo diferentes critérios, segundo diferentes ênfases. A avaliação ela parte de uma base consciente e racional, um conjunto de experiências, sensações atribuídas aos objetos, aos produtos e serviços, e a partir daí surgem os critérios de avaliação. Então, pode ser a tentativa de realmente satisfazer a necessidade, pode ser uma busca de benefícios que o produto ou serviço oferece, como o produto ou serviço agrega valor ao indivíduo ou àqueles que estão à sua volta. Então, há um conjunto de crenças que deve ser perpassado, um conjunto de valores, aquilo que se acredita e que se valoriza mais, que vai ajudar na avaliação dessas alternativas. E tudo isso pode incumbir no modelo de expectativa de valor. Ou seja, os consumidores eles avaliam os produtos combinando as suas crenças sobre a marca, positivas e negativas, elencando a importância, o grau de importância desses produtos e serviços em combinação com as crenças que eles têm sobre esses produtos e serviços. No entanto, apesar desse tipo de avaliação ele estar e poder estar presente no processo decisório, muitas vezes na decisão de compra, o cérebro humano ele toma atalhos mentais, as chamadas heurísticas, ou simplesmente regras simplificadoras do processo de escolha. Então, nem sempre a satisfação máxima é o que é buscado. Às vezes a gente está buscando simplesmente um atributo mínimo, um nível mínimo aceitável de satisfação que um produto ou serviço pode nos oferecer. Além disso, a gente pode ter também fatores de interferência nesse processo decisório, nessa decisão de compra. Então, a atitude dos outros, a atitude alheia em relação ao que a gente está buscando, por exemplo, aquele feedback negativo que você vê num site, ou num site de uma loja, ou num e-commerce, ele conta muito, e se for de alguém próximo a você, isso conta ainda mais. Além disso, imprevistos acontecem. Então, mesmo que você tenha decidido por um produto X da marca Y, nesse meio tempo, você pode perder o emprego, você pode ter uma mudança de planos, uma viagem de última hora, uma compra mais urgente. Então, são fatores não previstos que influenciam também na decisão de compra. E, por fim, depois que a compra já foi efetivada, o comportamento pós-compra deve ser observado pelos estudiosos do marketing. A satisfação pós-compra, ela vai medir qual é a proximidade entre as expectativas que o indivíduo tinha antes de comprar e o desempenho que realmente o produto entregou a eles. Então, isso pode gerar um sentimento positivo ou negativo sobre essa experiência, sobre essa compra. A partir desse sentimento, então, é que os consumidores eles adotam ações que podem ser de comprar novamente o produto ou não,
pode haver devolução, pode haver uma reclamação formal contra a empresa em algum órgão ou instituição, e pode haver também o que os autores chamam de opção de voz, você alertar os amigos através de meios sociais, através de vídeos, etc. E, além disso, a utilização pós-compra e o descarte também devem ser considerados, uma vez que quanto mais rápido os compradores eles consumirem o produto, mais rápido eles voltarão a comprá-lo. Então, entender o processo de descarte, seja ele temporário, permanente, completo, parcial, ou mesmo a manutenção do produto ou serviço durante um longo período, eles são importantes para o desenvolvimento de estatísticas e estratégias de abordagem e estudo de mercado.